contas, o Condor é sempre mais barato. O Condor é a empresa que tem o orgulho de ser paranaense. Domingo é dia de fazer compras? Dá um pulinho no Condor mais perto de você. Vamos retomar a nossa entrevista aqui. Hoje estamos falando sobre depressão e o nosso convidado é o psicólogo e psicoterapeuta Tônio Luna. Tônio, tem sido crescentes os casos de depressão? Tem, mesmo não só por conta do aumento de população, mas as pessoas têm se deprimido com mais facilidade, mais depressões leves e moderadas, leves em especial. A gente encontra um número aumentado, até porque existem outros transtornos que podem levar à depressão também. Então, transtornos orgânicos, transtornos de pânico, de ansiedade, enfim, estresse, várias coisas levam à depressão também. Então, a gente percebe um certo aumento, sim. Qual é a diferença, por exemplo, entre um quadro de depressão e a doença do pânico, a síndrome do pânico? A síndrome do pânico é um transtorno de ansiedade, ou seja, o pânico é um medo muito intenso, né, de coisas específicas, de estar em lugar público, de alguma ameaça, alguma coisa acontecer, de ter atitudes específicas. Esse estresse que o pânico gera, e o estresse é um fator muito desencadeante também de depressão, pode levar alguém que tenha pânico, e isso é muito comum, a ter uma depressão. Ou seja, ela pode chegar a um certo momento que ela colapsa assim pelo excesso de energia que ela gasta no seu dia a dia com esses medos excessivos. A depressão pode levar a outras doenças? A depressão pode, porque quando existe um transtorno depressivo, também há uma alteração, por exemplo, na imunidade da pessoa. A pessoa baixa a sua imunidade, por conta disso ela pode, no mínimo, ter episódios virais com mais facilidade, ela pode estar muito mais sujeita a coisas que são afetadas pela baixa da imunidade. Há uma corrente forte na psicologia que afirma que muitas das doenças, talvez todas, sejam somatização, ou seja, nós criamos as doenças em nós mesmos. A depressão ajuda nessa somatização? A pessoa começa a criar quadros de outras doenças? A somatização específica é uma forma de tentar se lidar com algum conflito. E por que pareça, às vezes é uma forma que tende a ser menos dolorosa que lidar com o próprio conflito. Então as pessoas tendem a somatizar até para não lidar com o conflito. Muito comumente no consultório a gente percebe as pessoas que quando conseguem lidar com aquele conflito emocional, muda radicalmente essa questão da somatização. Alguns quadros deixam de existir, algumas dores em especial deixam de existir. Mas a gente não pode se descuidar de imaginar que toda a questão orgânica é uma somatização. Muitas vezes é ao contrário. Muitas vezes é uma questão corporal, uma questão somática que pode levar a uma depressão também. Então a gente pode dizer, por exemplo, pegar uma situação extrema, que a depressão pode levar a um câncer e um câncer pode levar a uma depressão? Exatamente. Uma pessoa pode estar sido contaminada por, enfim, radioatividade, contaminada por agrotóxicos e ter feito um episódio de câncer, alguma coisa assim. E, com certeza a questão do câncer e o medo de perder a vida e ressignificar tudo isso pode levar a pessoa a deprimir, sim. E às vezes a depressão é uma forma até de tentar lidar com aquele fato. E algumas doenças podem ser confundidas com a depressão? Pode. Por exemplo, doenças metabólicas, doenças de tireoide, doenças endócrinas de maneira geral, podem ter um quadro muito semelhante à depressão, mas ser uma questão orgânica Então, que são precisa ser doenças que tratada. afetam o humor. Afetam o humor. Mudam a emissão de hormônios, afetam o metabolismo e alteram o humor, sim. Várias doenças podem, tumor no cérebro, câncer de tireoide, enfim, várias coisas podem afetar, sim. Então, mais uma vez, fica o alerta da importância de buscar tratamento, sim, não é? E buscar sempre um tratamento, de preferência multidisciplinar, mas Exatamente. o primeiro passo, o psicólogo ou o psiquiatra. Normalmente, esses transtornos orgânicos que são confundidos com depressão, eles têm uma evolução muito rápida. Então, a pessoa muito rápida, em poucas semanas, ela está muito bem, daqui a pouco o humor dela muda, sem nenhum motivo muito claro. Ou seja, não tem um motivo, aconteceu isso nessa relação, se separou, não aconteceu nada. De repente ela muda o humor. É muito importante de imediato se procurar algum tipo de auxílio, nesse caso até psiquiátrico. Porque pode ser uma outra doença física e estar afetando o estado de humor. A depressão tem cura? Muita gente fala, eu já tive 2 vezes depressão. A pessoa que teve uma vez e passou por um tratamento e conseguiu, vamos dizer, sobrepujar, ultrapassar esse quadro depressivo, ela fica com um resquício, ela fica mais sujeita a novos quadros depressivos? Depende do tipo de depressão, né? O transtorno, por exemplo, bipolar, que a gente conhece, então, esse é um transtorno bastante sério e ele não tem cura.
Esse precisa de remédio mesmo, esse precisa de medicação e um cuidado intenso aí também. Agora, a pessoa ter mais de um episódio depressivo na vida é normal e não significa que aquele segundo episódio tenha a ver com o primeiro. E não precisa pôr uma faixinha na testa, né? Isso aí sempre vai ter. Não. Isso não quer dizer, um episódio pode ser resolvido, pode acontecer outros por outros motivos, mas não estão correlacionados não. A não ser que exista um quadro de fundo de uma pessoa depressiva que não se curou. Aí é um outro fato. Aí sim. Aí pode acontecer. Tônio, infelizmente o nosso tempo está terminando. A gente poderia ficar aqui dias e dias falando desse tema que é tão rico, tão importante, não é? E um tema bastante importante, fico deprimido em terminar esse programa agora tão cedo. Mas já fica feito o convite aqui para você voltar outras vezes, tratando desse e de outros assuntos igualmente importantes. Muito obrigada por sua presença. Será um prazer. Obrigado por estar junto aqui. Bem, estamos terminando o nosso programa Amor Sem Limites deste domingo. Lembrando sempre a você, móveis de qualidade é na VECV, móveis para escritório. Fica ali na 7 de setembro, 6245. Um excelente domingo para você. Aproveite bem o seu dia. Grande abraço. Até semana que vem. Tchau.